Para você ouvinte da Rádio Nevasca FM de toda a Serra Catarinense, Gaúcha e parte do Sul Catarinense, hoje estamos recebendo o Dr. Fernando Cordioli Garcia, juiz de direito, ele que é natural de Lages, filho de um delegado e uma professora, atualmente aposentado compulsoriamente por alguns posicionamentos, polêmicas e por querer que a justiça funcione em nosso país. Dr. Fernando Cordioli. Meus cumprimentos a todos os ouvintes na Rádio Nevasca, uma satisfação estar em São Joaquim aí trazido pelos amigos. Bom, doutor Fernando, aposentado compulsoriamente. Tão novo assim, doutor? A aposentadoria é uma das punições que o juiz sofre administrativamente. A punição aposentadoria é a segunda mais grave, tem a demissão. Se fala muito na imprensa que o juiz, quando comete um crime, quando comete uma falta, ele é privilegiado com uma aposentadoria. Mas é uma informação incompleta. Na verdade, ele pode e deve ser demitido, principalmente quando comete crime, quando comete improbidade, né? Ele comete uma falta muito grave. E falando um pouquinho do seu trabalho, doutor, no Poder Judiciário, por onde o senhor já trabalhou, aqui no estado de Santa Catarina? Eu comecei trabalhando em São Miguel do Oeste, foi a primeira comarca que trabalhei muito em Anchieta, trabalhei posteriormente em Mondaí, na falta de juiz titular, fiquei meses como titular praticamente, o que me trouxe bastante experiência. Posteriormente, Pinhalzinho, Catanduvas, Joaçaba, entrei na carreira sendo promovido a juiz de direito em Otacílio Costa, onde tive vários conflitos, vários problemas, e isso acabou angariando, o que eu alego, meus advogados alegam, uma perseguição, um assédio moral, e foi daí que saiu a minha aposentadoria, sem ser acusado de crime, sem ser acusado de improbidade. Consegui dar a volta por cima em um desses processos e removido compulsoriamente, que também é uma punição, para a cidade de Sombrio, no extremo sul. Então foram essas as cidades em que trabalhei, além de Otacílio Costa e Lages também. Doutor Fernando, em off a gente até conversava, o senhor já nos dizia aqui que sofreu perseguição. É um fenômeno comum, policiais militares sofrem, policiais civis, enfermeiros do hospital. É um assédio moral, a perseguição no meio jurídico chamado assédio moral. E é muito conhecida no direito do trabalho, nas empresas. O bullying é quando a pessoa é humilhada no serviço, é perseguida, entra em depressão. Mas isso também existe no serviço público e de uma forma muito mais grave. Até mesmo o vereador na Câmara de Vereadores, que acaba votando sozinho, acaba não compactuando com as práticas, pode sofrer até mesmo no âmbito político, partidário, perseguição e assédio moral. Bom, o senhor ficou bem conhecido nacionalmente por alguns posicionamentos e um deles foi na Band, com o jornalista Boechat, através de uma matéria, que por sinal elogiou muito o senhor. Na verdade foi uma matéria, Muitas entrevistas foram concedidas, mas pessoalmente com o jornalista premiado, apresentador da Band, não cheguei a falar pessoalmente com ele. Mas eu sinto assim uma responsabilidade minha contribuição na fase que o Brasil está se desenvolvendo, de denunciar esse fenômeno. Policiais que não fazem nada mais do que seu trabalho, em lugar de ganhar condecoração, comenda, ganham perseguição. Professores ganham perseguição e também juízes. Como que a sociedade vai progredir se não há juiz independente com o qual o cidadão possa recorrer? Se também o juiz é fraco e pode ser perseguido caso dê ganho de causa para os mais humildes. Doutor Fernando, sendo juiz de direito, como o senhor avalia esse ano político? Porque nosso Brasil tá uma bagunça, não é? E um ano que pode ser decisivo. Qual a sua visão de como pode ficar o país depois das eleições? As eleições se renovam a cada 2 anos, em níveis diferentes, e eu acredito que desde os anos 90 há um sentimento de mudança, de renovação. Viemos de um regime militar que em 85 abriu a política para os políticos e de 85 em diante houve muito retrocesso, Tanto que a direita, a extrema-direita está, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com reais chances de se eleger seus líderes. A oportunidade que o povo tem é de mudança. Eu, como magistrado, tinha muita esperança no Poder Judiciário, mas com a minha experiência, meu amadurecimento pessoal, eu vejo que nada mais forte do que o poder do voto, do eleitor. Hoje em dia as redes sociais é o principal meio de informação, não é, doutor? E através de um clique, ficamos por dentro de todos os tipos de informações. Queria que o senhor dissesse uma coisa. Como foi a história de um leilão de um veículo de um prefeito aí? É verdade, é muito comum o judiciário
levar a leilão bens para pagamento de dívidas, e se tratava de uma execução de uma dívida fruto de obrigação de ressarcir os cofres públicos, uma condenação por improbidade, uma obra indevida que gastou recursos financeiros, materiais e humanos de uma prefeitura, e o promotor de justiça, nos anos 90, tratou de obrigar esse prefeito devolver para os cofres públicos com os seus recursos particulares, né, aquilo que ele não deveria ter desviado. E passados 20 anos, essa execução ainda tramitava. Cobrar uma dívida do comum já é uma coisa difícil, quanto mais uma dívida cujo credor é a prefeitura, é o próprio governo. E eu acabei, no meio de várias ações antigas, há décadas tramitando, assumindo uma postura mais ativa e determinando o praceamento na praça pública para dar satisfação à comunidade, revigorar o ânimo das pessoas, né, em acreditar no judiciário, em acreditar no seu trabalho. A polícia, na época, fez parte da busca e apreensão desses automóveis. Não foi sequer penhora. A penhora nunca se viabilizava. Foi partido para a busca e apreensão. A polícia teve que intervir para dar efetividade, né? A Polícia Civil, né, investigou, a Polícia Militar esteve na diligência, o leiloeiro público participou com muita satisfação, pelo que eu me recordo, né? Ele veio de Rio do Sul e muito alegre, né? Era uma época em Otacílio Costa de ânimo, de mudança. O prefeito, a dívida era de Palmeira. Interessante agora, né, doutor? O senhor acompanhava os presos no cumprimento das penas. É um modelo que eu copiei dos juízes do Oeste, doutor Flávio Del Antônio, de Tangará. Um dos problemas da segurança pública, que é um assunto cada vez mais em voga, porque as pessoas estão sendo assaltadas em via pública, a efetividade da lei penal. A polícia prende e o Poder Judiciário solta. Não há onde guardar os presos. Então, há nos anos atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, se criou leis onde a pena de cadeia, prisão restritiva de liberdade, foi substituída por restritiva de direitos, né? A pessoa paga uma multa, a pessoa presta um serviço comunitário, a pessoa sofre uma limitação de ficar em casa em final de semana. E o problema dessas sanções é que quem as fiscaliza? Assim como falta polícia na rua, falta gente prisional para cuidar disso. A rigor, sequer é incumbência do DAP. É uma coisa solta na legislação, porque é o meu trabalho envolvido, é todo o meu trabalho, o trabalho do fórum, do escrivão, da polícia, resultar em nada. Optei por, nos sábados, ir até ao quartel da polícia, que também, na pessoa do comandante, se prestou a colaborar com mais essa atividade estatal, e ali a gente levava para a rua, né? Tapar buraco, varrer sarjeta, porque a pena, mesmo a restritiva de direito, mesmo a pena alternativa de serviço comunitário, ela tem que ser pública. As pessoas precisam saber que, se infringir a lei, mesmo culposamente, mesmo crimes de trânsito, há uma consequência efetiva. E por falar em polícia, como é que o senhor vê a situação aí da violência no nosso país, e a audiência de custódia, que por vezes criminaliza o policial? Esse é um assunto prioritário. Se liga a uma coisa chamada legalidade, princípio da legalidade, que por sua vez se liga à própria ideia de democracia. Para se criar uma obrigação para uma pessoa, para um cidadão, para se violar uma garantia individual de ir e vir de uma pessoa, para se responsabilizar um policial, para se criar até mesmo essa presunção de abuso policial, no mínimo, para começo de qualquer conversa, é necessário que haja uma lei. E essa lei passe no poder legislativo competente, no caso, o Congresso Nacional. Não pode ser a Câmara nem a Assembleia, porque é muito importante. É toda atividade policial de prender o bandido. Aí se leva para uma audiência chamada de custódia, para se saber se ele deve ser preso ou não. Aí já entra em contradição lógica, né? Para que se prendeu se vai ser feita uma audiência onde não se discute se é culpado, se é inocente? Aí essa audiência, na prática, acaba descambando numa audiência contra o policial. Evidente que o policial, no combate ao crime, terá de usar da força física, né? Até mesmo da violência que o Estado, em outras leis, em gerações anteriores, o autorizou. É por isso que ele anda armado, é por isso que ele porta cacetete. Aí acaba-se soltando esses presos que o Estado acabou de fazer despesa pública para prender. O que está por trás dessa audiência de custódia? Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, não foi votado em lei nenhuma. O representante dos policiais no Congresso, aquele deputado que foi escolhido pela PM, pela Polícia Civil, pelos agentes prisionais, não teve a oportunidade de debater, né, e de formar uma convicção
visão, uma sabedoria popular que se chegue a uma lei. Simplesmente meia dúzia de burocratas engravatados, que nem eu sei quem são ao certo, sei que foram escolhidos por alguém da política que não construiu as cadeias, escolheu essas pessoas. E essas pessoas colocam sua audiência de custódia criminalizando o policial de antemão, invertendo a presunção de que o policial agiu corretamente. A presunção legal é de que, até prova em contrário, não houve abuso de autoridade. É o que a sabedoria popular vem falando em inversão de valores. Primeiro se discute os direitos do bandido e depois, se é que se lembra, da vítima, da sociedade, da incolumidade pública. Eu diria o seguinte: a audiência de custódia é ilegal. Há juízes corajosos que se recusam a fazer, não se submetem, e o que é preciso é o resgate das coisas elementares de uma república, o respeito à lei. Se desejam audiência de custódia, que pelo menos esse assunto seja discutido no Congresso, debatido, votado, siga o processo legislativo e saia uma lei pública, com publicidade, onde a rádio possa entrevistar, possa debater, onde a comunidade possa dizer o que pensa. Daí não adianta ter polícia se não tem cadeia também, As pessoas são presas para dormirem pelo menos uma noite na cadeia. Isso é básico em qualquer lugar do mundo, O bêbado, o arruaceiro, esse tem que dormir na cadeia até curar o porre. Mas nem isso hoje nós temos no Brasil.